Olá? Já vimos que um subespaço vetorial é um espaço vetorial dentro de um outro espaço vetorial. E todo espaço vetorial possui sempre, no mínimo, dois subespaços, que é o que vamos ver agora. Já sabemos da teoria dos conjuntos que qualquer conjunto está contido nele próprio. Portanto, todo espaço vetorial é um subespaço dele próprio. Um outro subespaço vetorial presente em qualquer espaço vetorial é obtido através do conjunto formado apenas pelo vetor nulo, ou o elemento neutro da adição. Eu vou passar a usar esse símbolo, o zero com a setinha em cima, para denotar o elemento neutro da adição, ok? Embora muitas vezes o zero como número não seja elemento do espaço vetorial dado, mas esse símbolo ele é usado de maneira universal em qualquer contexto. Pode ser com pares ordenados, com ternas ordenadas, com matrizes, não importa. Esse símbolo significa que você está falando do elemento neutro ou o vetor nulo, é a mesma coisa do espaço vetorial em questão. Então, quando consideramos o subconjunto formado apenas pelo vetor nulo, nós temos aqui um subespaço vetorial, porque esse conjunto é fechado para adição. Se eu somar quaisquer dois elementos dentro desse conjunto, o resultado está sempre nesse conjunto, porque eu sempre vou estar somando vetor nulo com vetor nulo e o resultado continua dando o vetor nulo. E se eu multiplicar o vetor nulo por qualquer escalar, o resultado vai ser sempre o vetor nulo. Portanto, esse é um subespaço vetorial e, pela sua simplicidade, é o menor subespaço possível, ele também é chamado de subespaço vetorial trivial. Um resultado clássico da álgebra linear é o seguinte: se você tem dois subespaços vetoriais de um mesmo espaço vetorial V, então a interseção desses dois subespaços é um novo subespaço de V. Ou seja, esse conjunto, a interseção, ela é fechada para a adição de vetores e também para a multiplicação por escalar. Vamos ver que demonstrar isso é muito simples. Vamos considerar dois elementos, U e V, na interseção. Então a primeira coisa é garantir que a soma, a adição, quando eu adicionar, esse resultado continua na interseção. E isso é simples, porque se cada um deles está na interseção, então significa que o U está tanto em W1 como em W2 e o V está em W1 e está em W2. Já que W1 é um subespaço vetorial, então já sabemos que ele é fechado para a soma. Portanto, o vetor U mais V com certeza pertence ao subespaço W1. A mesma coisa vale para o W2, que é outro subespaço vetorial. Portanto, a soma U mais V também é um elemento de W2. Ora, mas se o mesmo elemento, U mais V, ele está tanto em W1 como em W2, então isso significa que o elemento está na interseção dos dois conjuntos. Então, já garantimos aí que W1 interseção W2 é fechado para a operação adição. Vamos ver que também é fechado para a multiplicação por escalar. Vamos considerar então alfa um número real qualquer e U um elemento nessa interseção W1, W2. Bom, se U é um elemento na interseção, então significa que U tanto está em W1 como U está em W2. Como W1 é um subespaço vetorial, assim como W2, então ele é fechado para o produto por escalar. Então isso significa que o elemento alfa U vai ser elemento de W1 e também elemento de W2, já que ambos são subespaços vetoriais. Se um mesmo elemento, no caso alfa U, está em dois conjuntos, então isso significa dizer que esse elemento, alfa U, está na interseção desses dois conjuntos. Portanto,
A interseção W1 e W2 também é fechada para a multiplicação por escalar. Como já tínhamos verificado a adição, as duas juntas garantem que W1 interseção W2 também é um subespaço vetorial de V. Um outro conceito importante envolvendo subespaços é a definição de subespaço soma. Considere dois subespaços vetoriais. Então vamos definir o conjunto, denotado aqui por W1 mais W2, e definido da seguinte forma. Eu vou pegar todas as possibilidades de somas, onde a primeira parcela é um elemento de W1 e a segunda parcela um elemento de W2. Juntando todas essas possibilidades, nós temos um conjunto chamado de soma dos subespaços W1 e W2. E um resultado importante é que esse conjunto também é um subespaço vetorial de V. É o que vamos ver a seguir. Assim como no caso da interseção, tudo que temos que fazer é verificar que esse conjunto é fechado para adição e para multiplicação por escalar. Então vamos considerar dois elementos nesse conjunto. Então eu vou chamar aqui de elemento V e W, ambos pertencentes ao conjunto W1 mais W2. Bom, se o V está nesse conjunto, então significa que o V é uma soma do tipo V1 mais V2, onde V1 é um elemento de W1 e V2 um elemento de W2. A mesma coisa vale para o W. Se o W é um elemento desse conjunto, então é porque o W é uma soma onde a primeira parcela está necessariamente em W1 e a segunda parcela necessariamente em W2. Mas veja só, W1 grande, ele é um subespaço vetorial, portanto é fechado para a soma. Logo, se eu pegar esses dois elementos e somar V1 mais W1, essa soma vai estar no subespaço vetorial W1. A mesma coisa vale para o W2. Se ele é subespaço vetorial e eu somar dois elementos que estão nesse subespaço vetorial, o resultado vai estar nesse subespaço vetorial. Então, o que temos aqui? Temos um elemento em W1, outro elemento em W2. Então, se você fizer a soma do primeiro elemento, V1 mais W1, com o segundo elemento, V2 mais W2, certamente o resultado vai estar no conjunto formado pela soma W1 mais W2. Mas como sabemos que podemos usar a associatividade e a comutatividade com relação à adição de vetores, já que todos esses elementos aqui estão no espaço vetorial maior, a gente pode reescrever essa soma da seguinte forma: V1 mais V2 mais W1 mais W2. E essa soma está naquele conjunto W1 mais W2. Ora, mas esse primeiro elemento aqui é o V. E o segundo elemento, o segundo parênteses, é o W. Portanto, a gente pegou V e W, cada um deles em W1 mais W2, e concluímos que a soma de V mais W também está nesse conjunto. Portanto, vemos que esse conjunto é fechado para a adição. E o próximo passo é ver que esse conjunto também é fechado para a multiplicação por escalar. Então, vamos considerar um escalar, alfa, real, e um elemento dentro desse conjunto soma, V. Bom, se V é um elemento nessa soma, então V se escreve como uma soma V1 mais V2, onde V1 está em W1 e V2 está em W2. Sendo W1 um subespaço vetorial, então ele é fechado para a multiplicação por escalar, segue que alfa vezes V1 continua em W1. Pelo mesmo motivo, alfa vezes V2 continua em W2. Então eu tenho aqui um elemento em W1 e um elemento em W2. Isso significa que a soma alfa V1 mais alfa V2 é um elemento do conjunto soma W1 mais W2.
Mas a gente sabe que no espaço vetorial a gente pode usar a distributividade do escalar. Nesse caso a gente vai usar de maneira inversa. A gente vai agrupar, colocar em evidência, na verdade, o alfa. Então aqui você vai ter alfa que multiplica V1 mais V2. Esse elemento está no conjunto soma. Ora, mas quem é V1 mais V2? É o vetor V. Então, alfa vezes V está no conjunto soma. Portanto, para qualquer que seja o escalar alfa e qualquer que seja o elemento V dentro do conjunto soma, o produto do escalar alfa por esse vetor V permanece nesse conjunto soma. Assim, já tínhamos provado que esse conjunto é fechado para a soma, e agora acabamos de provar que esse conjunto é fechado para o produto por escalar. Com isso, podemos concluir que esse conjunto, soma de subespaços vetoriais, é, na verdade, também um subespaço vetorial de V. Vamos considerar um exemplo onde o espaço vetorial é o espaço das matrizes quadradas de ordem 2×2 e W1 e W2 são dois subespaços. No W1 a gente tem todas as matrizes onde apenas o primeiro elemento, o elemento da linha 1, coluna 1, é possivelmente não nulo, todos os outros necessariamente nulos. E no W2 a gente tem o subespaço vetorial, onde o único elemento que pode não ser nulo é o elemento da linha 2, coluna 2, os outros necessariamente nulos. Esses dois conjuntos, deixo como exercício, que é simples, são subespaços vetoriais de V. Vamos ver agora o que é o subespaço gerado pela soma. Já sabemos que o conjunto soma é sim subespaço. Vamos só ver como construir esse conjunto dado pela soma dos subespaços. Então, W1 mais W2 é, por definição, o conjunto formado por todas as somas possíveis entre elementos de W1 e de W2. Então, a primeira parcela dessa soma tem que estar em W1, a segunda parcela tem que estar em W2. Ora, pegar um elemento em W1 é pegar um elemento da forma x0, 0, 0. Pegar um elemento em W2, chamar de U2, é tomar um elemento da forma 0, 0, 0, y. Então, somar um elemento que em geral é desse tipo com um elemento que em geral é desse tipo é obter um elemento que em geral vai ser dessa forma, x0, 0, y, onde x e y, cada um deles, é um número real. Portanto, nesse caso, o subespaço soma é o conjunto das matrizes de ordem 2×2 que são diagonais. Esse é o conjunto obtido a partir da soma desses dois subespaços. E, portanto, como já vimos, é também um subespaço vetorial do espaço das matrizes. Observe ainda que, se quiséssemos verificar o subespaço interseção entre esses dois subespaços dados, nós temos que procurar o quê? Olhar para quais elementos podem estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Observando, né, a forma geral de um elemento de W1 e a forma geral de um elemento de W2, nós percebemos que a única matriz que pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo é a matriz nula, formada apenas por zeros. Essa é a única matriz que pode ser escrita nesses dois formatos. Portanto, a interseção desses dois subespaços se resume ao vetor nulo do espaço em questão. Ou seja, nesse caso, a interseção deu um subespaço trivial.